Teremos seleção brasileira nos próximos dias, mas temos que falar de Campeonato Brasileiro. Afinal, é um técnico por rodada. E será que já sabemos aí quem que vai, de fato, brigar pelo título? Já temos os favoritos? Está começando na cara do gol. Olá, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol para discutir muito do futebol do Brasil e do mundo. Afinal, tem Copa do Mundo, por chegar uma seleção brasileira que você não entende, quem que joga na lateral, né? Um monte de discussão. E o futebol brasileiro, claro, vai dar uma pausa, né? Uma semana e meia de descanso sem o Brasileirão, mas nós temos que discutir o que aconteceu nessas 8 rodadas. Então, para conversar comigo, Rafael Bellatini, de novo aqui na apresentação, eu tenho Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Um prazer estar aqui de novo. Olá a todos que nos seguem e falar um pouquinho desse brasileiro que agora acho que já dá para cravar mais coisas, né? Já dá para pelo menos saber quem é que vai passar essa primeira metade até a Copa do Mundo brigando lá em cima, porque o que vem depois é um mistério, né? E de seleção brasileira começa aquela empolgação inicial, assim, de Copa do Mundo. Eu ainda não tô com essa sensação tão empolgada, talvez a seleção não empolgue tanto também, né? Mas a gente vai chegar lá com certeza, porque quando chega a Copa do Mundo, vem aquele friozinho na barriga e a gente esquece um pouco de tudo e vai seguir, né? Vai com certeza. Acreditar, né? Não sei se acreditar, mas vai se animar, né? Eu gosto de ver Copa do Mundo. Vem né? aquele papo sempre de que o ciclo é ruim, o Brasil vai bem, né? Tem sempre esse papo aqui, mas a gente vai discutir bastante. Eu vou falar qual que é o meu principal problema com Copa do Mundo, mas antes deixa eu apresentar o nosso convidado hoje, Rian Gomes. Tudo bem, Rian? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Eduardo? Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Para a galera que segue aí também o YouTube de Gol, vai ser um prazer dividir esses momentos com vocês aqui para a gente falar do que a gente mais gosta, que é futebol. Pois é, vamos falar aqui de futebol. Temos muito futebol. Deixa eu pegar aqui a minha pauta, né? Porque a gente faz a programação e acaba se atrapalhando toda hora de falar. Mas vamos começar com o Campeonato Brasileiro, porque nós temos o Palmeiras na ponta, o São Paulo perdeu um pouquinho de gás. Eu achei ousado aqui o Massa falar que dá para cravar alguma coisa. Eu não consigo cravar nada nunca no futebol brasileiro. Eu consigo cravar quem não vai brigar pelo título. Tá? Quem? O Cruzeiro? O Cruzeiro não briga pelo título, eu acho que o Corinthians não briga pelo título, eu acho que o Internacional não briga. Esses aí eu coloco, mas o resto... Não, eu acho que já dá para ter uma ideia, não é cravar, né? Mas eu acho que já dá para ter uma ideia já sem aquela especulação toda que a gente faz sempre no início da temporada, que a gente gosta de fazer, mas que sabe que vai ser criticado depois, porque a verdade é que a gente só entende como vai desenrolar o campeonato quando começa né? O Cruzeiro, por exemplo, é a primeira grande falha, né? Eu achava que o Cruzeiro estava nessa história para brigar ali em cima, não sei se para ser o campeão, mas pelo menos para trazer algum trabalho ali, né? E Flamengo e Palmeiras, que são unanimidade, né? Hoje todo mundo sabe que eles são times competitivos e que vão estar ali no G4 pelo menos e que são os favoritos ao título, né? O mais provável continua sendo isso e parece muito claro que independente de troca de técnico, de saída de Felipe Luiz, Leonardo Jardim, podia estar lá o massagista do Flamengo, o Flamengo ia continuar brigando pelo título, né? E o Palmeiras a mesma coisa, a crise, um ano sem vencer, ou continua lá competitivo e brigando pelo título, né? E para mim tá claro isso, né? Esses dois estão lá, que nem a gente previa. O Cruzeiro não está lá. O Cruzeiro não vai estar lá. É o Inter de 2026? Eu acho que sim, porque eu fiz um levantamento hoje, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem o pior início da história do brasileiro, do Cruzeiro, né? O seu pior início, né? E eu fui fazer um levantamento dos piores inícios na época dos pontos corridos e tem lá times, obviamente, que demoraram mais tempo do que o Cruzeiro, muitos até, mas a maioria são aqueles candidatos a rebaixamento, né? A Chapecoense passou um turno inteiro sem vencer, aí depois teve Sport, teve outros clubes que a gente, de certa forma, esperava que fossem brigar contra o rebaixamento, né? Grandes clubes ficarem 8 rodadas sem vencer é raro, tem alguns, teve Fluminense, teve São Paulo, teve o Botafogo,
O Botafogo, inclusive, é o pior dos grandes, né? Dos ditos grandes. Acho que chegou a ficar 10 rodadas sem vencer numa abertura. Se não me engano, 10 ou 9 ou 10. E uma coisa que tem em comum em todos esses times que passaram 8 jogos sem vencer é que nenhum deles, claro, chegou no G4, tá? Porque é muito difícil você ir de 8 jogos sem vencer a uma disputa do título. Primeiro, você já tem ali uma vantagem muito grande de times que não vão perder tantos pontos, né? O Palmeiras já está ali na frente com 19 pontos. Então, assim, quantos de vantagem já tem para o Cruzeiro? É muito difícil já tirar. O Palmeiras tem 19, é isso aí. Isso, né? E considerando ainda mais 15 pontos de vantagem, considerando ali um desempenho que é desigual. O desempenho do Cruzeiro é muito ruim, né? O desempenho do Palmeiras é sólido, não vai perder grandes pontos, né? Tem um elenco, tem um jeito de jogar, todo mundo sabe que vai se manter competitivo e se mantiver motivado, vai brigar ali pelo título, né? Então o Cruzeiro está fora dessa disputa e o Cruzeiro, se conseguir uma recuperação histórica aí, e eu até acredito que, vamos lá, eu ainda não acredito que o Cruzeiro tem time para lutar contra o rebaixamento. Não, vou ser claro acho que aqui, eu acho que uma hora vai sair de lá. Tá? Mas eu acho que não vai conseguir sair de lá para ir para uma disputa para o título. Eu acho que dificilmente vai para um G4. Briga para uma pré-Libertadores. Se for uma pré-Libertadores, eu acho que pode ser, né? Então esse acho que foi o primeiro grande erro das nossas leituras iniciais do Brasileirão, né? E de quem tá ali em cima, eu sinto que tem um clube que está em tendência ali de perder alguns pontos, que é o São Paulo. Eu não acho que o São Paulo também tenha time para estar lá, mas já mostrou que pode ter time para ficar num G6, né? E os outros dois que estão ali é o Bahia e o Fluminense, né? O Bahia tem sido um pouco decepcionante, embora essa derrota pro Remo, me surpreendeu muito, não pela derrota, mas pela forma como foi, né? A forma como foi muito feio. E o Fluminense, para mim, é o que corre por fora. Eu acho que se eu fosse fazer essa leitura dessa primeira leva, é isso. Flamengo, Palmeiras, que todo mundo sabe. Acho que aqui ninguém vai dizer assim, não, o Flamengo vai desabar, o Palmeiras vai desabar. Ninguém vai dizer isso, né? Pode obviamente, cair um pouco, mas vai ficar ali no G4. Eu acho muito difícil e continua mesmo com instabilidade, com desempenho abaixo, né, com problemas físicos. Eles estão lá, né? Eles estão lá e vão continuar, tá? E o Fluminense eu acho que é o único que corre ali por fora. Eu diria, nesse momento, que seria uma surpresa muito grande para mim se não saísse o campeão de Palmeiras, Flamengo, com o Fluminense ali arrecadando um tiquinho dessa probabilidade. Qualquer outra coisa que não sejam esses três, para mim, vai me surpreender muito. E o Fluminense já surpreenderia um pouco, mas eu acho que ainda tem elenco, tá mostrando bom futebol, organização. Então, eu acho que é por aí. Não sei se vocês concordam comigo também. Eu quero perguntar pro Ian. Não, eu concordo, cara, concordo. Acho que é bem por aí essa análise que foi feita pelo Eduardo. Né? O Cruzeiro, de fato, é a grande decepção. Não tem como. Um time que investiu aí cerca de 177, quase 200 milhões de reais nessa janela, não pode estar brigando por rebaixamento. Não é uma realidade desse Cruzeiro. Inclusive, teve uma cena muito emblemática no fim do último jogo, né, do empate do Cruzeiro com o Santos, que foi o Pedrinho, né, que é o responsável por todo esse aporte, ele indo às lágrimas com a torcida do Cruzeiro protestando ali, né, reclamando dos jogadores, e não é para menos, né, todo mundo quer ver um desempenho melhor desse Cruzeiro, e um time que, como eu disse, né, investiu só no Gerson foram 27 milhões de euros, então acho que é um valor que um time que está brigando para cair não faz um investimento desse. O time tem que estar, é uma outra realidade, e eu imagino que o time vai sair sim dessa realidade com a chegada do Arthur Jorge. É um técnico que tem como característica essa organização, né? Acho que ele vai chegar para organizar esse Cruzeiro, mas de fato já vai ser um pouco tardio para pensar em título, né? Agora, na briga por lá da parte de cima, como a gente trouxe, né? Acho que na briga do rebaixamento está bem claro ali os times que vão brigar para cair, para não cair, né? Na verdade. Inclusive o Mirassol também é uma das grandes decepções, além do Cruzeiro, não pelo que tem à disposição, porque é dentro da nossa expectativa. Se você olhar para o elenco do Mirassol, é a realidade do Mirassol. Mas você pegar o ano passado, que gerou toda aquela expectativa por tudo que construiu na temporada, é uma decepção, de fato,
ver o Mirassol ali na parte de baixo da tabela, né? Um time que vai estrear na Libertadores, né? Vai debutar nessa competição, fez um grande ano, mas que de fato, nesse ano, a realidade é brigar ali contra o rebaixamento, e aí você pega o Remo, esses times que voltaram também da Série B, que dificilmente conseguem manter uma regularidade na primeira divisão. Agora, na briga pelo título, de fato, não tem como falar em outros times, não, a não ser Flamengo e Palmeiras, são as duas grandes potências do nosso futebol, de fato. O Palmeiras com aquele futebol mais pragmático. Eu não gosto muito de assistir o Palmeiras, eu sou sincero, mas é um time eficiente, é um time que soma pontos, é difícil de ser batido, é difícil tirar pontos do Palmeiras desde a chegada do Abel. Então lá se vão 6, 7 anos que o Palmeiras joga da mesma forma e sempre está chegando lá nas cabeças, porque é um time que é organizado, tem exatamente a sua ideia de jogo bem estabelecida e que é difícil ser batido. E o Flamengo, como trouxe o Eduardo, acho que realmente é o elenco mais potente do futebol brasileiro, e qualquer um que você coloque lá, de alguma forma o Flamengo vai brigar na parte de cima da tabela. Agora, acho que o problema do Fluminense, o Fluminense está brigando também pelo título por fora, porque tem um elenco muito homogêneo, montou um elenco muito interessante para essa temporada, mas assim, acho que falta ainda um pouco no trabalho do Zubeldia, e eu trago o recorte daquele clássico contra o Vasco, que é um pouco de ambição mesmo. Às vezes, quando o Fluminense tem a vantagem no placar, o time se acovarda um pouco, o time deixa um pouco de brigar para fazer o segundo gol, para ampliar a sua vantagem. Então, acho que isso ainda é uma das coisas que me incomodam no trabalho do Zubeldia. Incomodava lá na época, desde o São Paulo também, acontecia muito isso. No Morumbi, São Paulo tinha dificuldade de administrar uma vantagem. Então, acho que isso precisa ser trabalhado com um time que quer brigar lá em cima. Mas, de fato, pelo trabalho do Zubeldia, pelo elenco que tem o Fluminense, vai correr por fora e até chegando próximo ali de estar por dentro de Flamengo e Palmeiras. Eu tô aqui para trazer problemas, né? Eu quero puxar a discussão com vocês. Eu tenho 2 trechos que eu quero puxar da conversa do Rian, inclusive que ele falou de expectativa, mas antes eu quero puxar sobre o Palmeiras, tá? Porque eu entendo que o Palmeiras, ele joga um futebol que até a própria torcida critica, né? E aquela coisa assim, mas é eficiente, vai lá e fez 1-0 contra o São Paulo e venceu assim, venceu por 2-1, vence aqui 1-0, sempre na conta do chá, um joguinho chato, um joguinho feio. Mas eu queria perguntar, basta pro Palmeiras? A gente tá falando do Abel, o Abel que é um técnico que custa bastante dinheiro, que tem um salário bem alto, e que não faz um trabalho hoje, vou polemizar bastante, tá? Mas não é muito diferente do que o Carille fez em 2017 com o Corinthians, que era feio, é o exemplo de feiura. O que o Abel tá fazendo hoje com o Palmeiras, pelo investimento, pelo elenco, pelo quanto o Palmeiras colocou de dinheiro, Você tá comparando o Abel com a Carille. Comparando o trabalho do Abel atual, para mim, hoje, ele não é nada diferente. Eu acho que o Carille, com um elenco como é o do Palmeiras, que é tão forte em todas as posições, vencer por 1-0, especialidade dele. Faz 1-0, fecha aqui atrás, bolinha na área, ligação direta e vambora. É isso que tá sendo o Palmeiras. Eu não concordo. Eu acho que é aqui um exagero muito grande, tá? O Palmeiras pegou o Fluminense, venceu por 2-1. Jogou muito melhor que o Fluminense? Não, na verdade foi um jogo bem duro, podia ter ido para qualquer lado. Pegou o São Paulo, que tava na liderança também, né? Fez um gol com 5 minutos e depois não jogou mais bola. Não precisa, jogar contra o líder também, né? Ele não tava jogando contra ninguém. Era um confronto ninguém, de líderes. Né? Era um confronto de líderes. O Rian tava falando aqui de pragmatismo, né? Que pragmatismo, quem que joga assim é bonito? O Flamengo? O Flamengo não joga bonito. Não joga bonito também. Não jogava com o Felipe Luiz, né? Era um joguinho bem chato mas e pragmático. Mas a discussão é justamente essa. Jogou com o Leonardo Jardim. O Cruzeiro do ano passado, que todo mundo elogiava, era muito mais pragmático. E era um jogo muito mais direto e com muito menos recurso do que o Palmeiras. Então eu vou defender aqui um pouco o Palmeiras. Acho que eu primeiro não vejo um jogo tão feio assim do Palmeiras como vocês veem. Não, também não é um jogo encantador, não, mas também não é assim. O ponto que eu tô querendo puxar é o seguinte: que a gente faz alguns anos. 2019, chega o Jorge Jesus e todo mundo fala assim, olha só como o futebol pode ser bonito e você com um elenco forte, você pode fazer um time que joga bonito, que joga pra frente, que joga propondo o jogo. O Abel, pra mim, hoje, ele é muito semelhante a um trabalho do Muricy Ramalho que tinha no São Paulo, do futebol, vamos lá, parece que ele entrou no modo de economia de energia, manutenção de emprego. Se eu ganhar jogo, eu tô empregado e tá tudo certo. Vou ser campeão, porque é isso que é o discurso do torcedor também.
Ganhou, tá ótimo. Ganhou, a gente não vai discutir. Ganhou, tá bom. Tá bom até que ponto, né? Me parece que o Abel hoje é um técnico brasileiro que a gente tanto criticava e abriu as portas para a chegada dos estrangeiros. Eu não sei, eu entendo um pouquinho, mas, por exemplo, criticar o Muricy, para mim, é um grande técnico, foi um grande técnico, né, no seu auge, né? Assim como foi o Luxemburgo, como mas foi não são o aqueles times inesquecíveis. A gente lembra do Luxemburgo, daquele Cruzeiro do Luxemburgo, o Palmeiras do Luxemburgo, aquele futebol que encantava, que era bonito. O Muricy, a gente fala assim, tá aqui o São Paulo que ganhava, que tinha sua competência. Agora, nem o talento. O Flaco Lopes faz um gol, porque a bola sobra ali, chuta de longe, faz o gol, e é isso. Não, eu não acho. Eu acho que o Abel, por exemplo, conseguiu pegar. Eu acho que o Abel falhou muito ano passado. Ano passado, sim, as contratações foram ruins. Ele se perdeu muito em arrumar esse meio-campo do Palmeiras, que não tinha nem essa força defensiva, essa segurança, não passava nem essa segurança desse pragmatismo, né? Continuou sendo competitivo, mas um futebol que pecava em todos os setores. Hoje não, hoje eu acho que ele tem ali um setor ofensivo que o Vitor Roque, nos seus melhores dias, consegue definir jogadas e jogar bem, fazer o time jogar bem com o garoto Alan também pela direita, o Arias entrando, o Arias ainda está ali, também não é esse jogador, é um jogador muito de físico, de reter bola, é bom de ver, mas não é aquela criatividade, né? Eu vou fazer a comparação, pegar não o Fluminense. Rascaeta, não você pegar o Fluminense, quem substituiu ele na criação foi o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta é um jogador muito mais criativo do que o Arias, muito mais criativo, muito mais bonito de se ver, mas o Arias é mais completo, prende melhor a bola, mais eficiente é mais forte fisicamente, aguenta 90 minutos, joga jogo sim, jogo sim, jogo sim, jogo sim, não tem aquela irregularidade, né? Então, eu acho que o Arias tem um pouquinho, talvez, essa cara também do que você está falando do Abel. Eu não acho que seja feio, eu acho que pode não ser ter esse brilhantismo, porque também não tem essas características. Mas ele com o Marlon, por exemplo, que é um jogo, ele consegue fazer com que o Andrés Pereira, né, consiga criar as jogadas, né? O Andrés cresceu muito, né? Tá fazendo passes para gol praticamente em cada rodada do Brasileirão, né? Por quê? Porque ele é um jogador que tem um pouquinho desse refino mais criativo no passe, principalmente, né? E ele é o cara da bola parada também, né? E o cara da bola parada, que é uma das especialidades do Abel, né? Que é uma das especialidades do Abel. Então, eu entendo, não é encantador, mas eu também acho que é pouco pelo investimento. O Palmeiras, ele se adaptou mais ao longo desses anos do que as pessoas falam, como se fosse sempre o mesmo Palmeiras. Pragmatismo. Mas eu acho que ele se adaptou e conseguiu manter uma continuidade esse tempo todo, né? A pergunta pro torcedor do Palmeiras se ele tá gostando de ver. O torcedor do Palmeiras tá... inclusive... do Palmeiras, o torcedor... corneta como todo torcedor, mas o próprio Abel e a comissão técnica falam muito de que o time tá cansado, que precisa dar um tempo. O campeonato começou agora também e tá todo mundo jogando a mesma coisa. O Palmeiras não fez jogos a mais do que os outros, mas tá alegando isso, e é que agora vem a data FIFA, que vai ser bom, vai dar pra descansar, e vai jogar mais. Eu quero ver se vai jogar mais, porque até aqui, esse momento, pelo investimento que foi feito... a gente falava de quanto o Felipe Luiz era diferente de um treinador como o Jorge Jesus, e não era aquela coisa de jogar o futebol bonito, o esquema dele, mas tinha um elenco mais forte, capaz de, em alguns momentos, ter aquele brilho. Eu não vejo nesse Palmeiras de 2026 algo muito diferente do que era o Palmeiras de 2025. Eu não vejo. Eu acho que é circunstancial. O Campeonato Paulista ganhou do São Paulo como ganhou no ano passado e depois enfrentou o Novo Horizontino, que não tinha a competição. Mas é um futebol que eu não consigo cravar. Esse time é melhor que o do ano passado. Não consigo. Pra mim assim, eu acho que o Abel sofre muito até pela guerra de narrativa que ele mesmo cria, né? Com essas declarações que ele dá, especialmente quando o Palmeiras perde, né? Porque é um exercício para a paciência. É o gramado, é a arbitragem, é o calendário. Nunca é o Palmeiras que perdeu pelo mérito do adversário, é sempre alguma coisa que está fora, né, do nosso controle. Então, isso tem ficado pior a cada dia. Acho que, enfim, ele traz essa narrativa e aí, às vezes, até uma antipatia de quem acompanha o futebol. Justamente por isso, né? Muitas vezes o plano de jogo dele só não funcionou
E tudo bem não funcionar, é o futebol. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Mas quando o Palmeiras perde, o Abel sempre está buscando ali algum artifício para, enfim, O Abel tirar do adversário. é o único técnico que eu já vi na minha vida reclamar que o árbitro foi a seu favor e o prejudicou, né? Porque assim... A história do pênalti, né? Essa história, pra mim, até hoje, ela é um resumo do que é o Abel. Então. Até quando o Palmeiras é favorecido pela arbitragem, esse favorecimento foi contra o Palmeiras. Tipo, prejudicou isso aí. prejudicou o Palmeiras. Se tivesse dado o pênalti, era bom. Tava perdendo de 3-0, mas eu ia virar o jogo do mesmo jeito e não teria gerado todo aquele problema em torno... Ô, Rian, eu vou puxar por você, vou começar contigo, que eu acho que eu sei mais ou menos a opinião do Massa. Eu tenho a ideia de que um dos grandes problemas do treinador brasileiro é que ele joga primeiro pensando em empatar e não perder, né? E depois vencer por 1-0 tá ótimo, o resultado garante que ele tem emprego na semana seguinte, porque o mercado dele é limitado. É o futebol brasileiro e ele tem que garantir que, então, na pior das hipóteses, se eu for demitido aqui, amanhã tem um time precisando não perder e vai me contratar, né? Para eu fechar a casinha e eu vou fazer isso aqui. O Abel, assim como era o Jorge Jesus e o Ancelotti até, o Ancelotti pode se dar o luxo de não levar o Neymar, porque ele não tá nem aí, se perder e mandar ele embora, tem time no mundo inteiro querendo contratá-lo. A minha sensação era essa: se eu perder emprego no Brasil, esses estrangeiros, eu volto para a Europa, eu vou e sigo minha carreira numa boa. Me passa a impressão agora que o Abel entende que o momento dele de brilho, ele perdeu o destaque que ele tinha como campeão toda a época, o cara que arrasa com todo mundo na América do Sul, e tudo que ele conquistou no Palmeiras não abriu porta para ele, de fato, que ele sonhava no futebol europeu. E uma temporada sem títulos meio que deixou aquela sensação de que, eu vou ficar aqui. Aqui é o Brasil e eu preciso voltar a ganhar. E é só o ganhar que importa, não importa de jogar bem. Essa foi a sensação que passou para todo mundo, né? Porque todo ano que o Palmeiras tinha vitorioso, e por méritos do Abel, isso a gente não pode negar, vinha aquela discussão da renovação de contrato, né? Essa novela se repetia em todo ano, e aí a Leila fazia um pedido quase que pessoal ali pela permanência, e aí ele foi ficando, e realmente esse último ano foi diferente. Eu senti que nessa última temporada agora o desejo de permanência foi mais dele até do que do próprio Palmeiras por essa necessidade, porque realmente ele fez um ano muito abaixo do que se esperava, porque o Palmeiras também investiu muito, e aí alguns dizem que o investimento foi errado, e aí esse é um mérito para outro papo, mas de fato o Palmeiras não foi assertivo nas suas contratações na temporada passada, né? O Paulinho está aí como o principal exemplo, que até hoje não conseguiu jogar, ainda tem tido problemas para poder retornar, fazer a sua transição para o campo. Então ele ficou com esse vazio mesmo. E infelizmente o que dita o ritmo do mercado é você estar vencendo, é você estar em cima, no topo. E não foi o que aconteceu com o Abel na temporada passada. O Palmeiras fez um ano muito ruim, né? E o torcedor decepcionado, claro, ainda aguenta um pouco essa era Abel, justamente porque ele tem todo o mérito pelo que construiu pelo clube, né? Talvez se fosse um outro técnico, num outro contexto, não estaria no comando do Palmeiras nesse início de 2026. Mas o Abel tem cancha para isso porque fez acontecer. E agora ele precisa fazer de novo, para que ele possa retornar aos olhos do mercado lá fora e ter essa opção de saída no fim da temporada, que ele não teve ano passado, com certeza. Então, e tem a paixão da Leila, né? Porque o torcedor vive a relação de amor e ódio, e vendo o Corinthians ganhar o Paulista, ganhar a Copa do Brasil em si, eliminando o Palmeiras, né? Vencendo o Palmeiras nas duas competições. O Palmeiras não ganha nada. A cabeça do Abel já teria rodado se não fosse a Leila bancar também. Isso aqui também é mérito da Leila, porque eu prefiro o Abel, né, do que as outras opções que nós temos no mercado. Não são maravilhosas. Mas eu critico que massa, eu não sei, eu acho que ele eu acho que por vocês essa estão história de fazendo vencer. aí Tô cornetando o Abel. Estão cornetando o Abel para ver se ele dá um espacinho ali, né? Não, mas não é nem isso aí, porque eu acho esse Abel bem mais vencível. O Palmeiras vai brigar pelo título, assim como o Flamengo, porque, como você disse do Flamengo, são os melhores elencos, são os times mais fortes, mais estruturados e que tem condições, inclusive, de buscar reforços, né? Porque tem grana para fazer isso. Então isso é uma coisa que nós estamos falando aqui até a pausa da Copa do Mundo, porque é bom ter atenção. O Flamengo tem condição de manter o elenco. O Palmeiras também. E ainda de se reforçar se precisarem, tá? Sim.
Eu acho que nenhum, e aqui eu vou dizer nenhum outro clube no Brasil não está pensando em vender algum jogador nessa pausa para a Copa do Mundo. Certamente. Eu acho que não tem nenhum, zero, tá? Não tem nenhum dos clubes. Por exemplo, o próprio Fluminense. O Fluminense tem no orçamento previsto vendas de 200 milhões de reais, tá? Quem é que o Fluminense consegue vender hoje para conseguir 200 milhões de reais? Fábio, Mesmo que a gente, mesmo que a gente reduza aí, porque vai ter premiações, o Fluminense vai estar brigando aí em várias frentes, vai ganhar algumas premiações a mais e tal, mas reduz aí para 150 milhões, né? Quase 30 milhões de euros, né? Ele só tem um jogador que vale perto disso, que não vale isso, que é o Martinelli. Se o Fluminense perde o Martinelli, já sai, já desce algumas posições na tabela com certeza absoluta, tá? E os outros são jogadores que vão render um pouquinho ali. Então, aquele elenco que é o que faz o Fluminense hoje ser bom nos pontos corridos, que não é necessariamente ser melhor, mas ter um elenco mais largo, que é o que o Palmeiras tem agora não tinha ano passado, mesmo investindo pesado. E que o Flamengo tem mais ou menos também, porque o meio-campo ali, a gente já conversou aqui, tem alguns problemas também no meio-campo, né? Mas se for jogar ainda no estilo Leonardo Jardim, que não precisa de meio-campo, só precisa de contra-ataque, né? Então mas é verdade. Então é isso. Então o Flamengo e o Palmeiras vão manter e podem se reforçar. O resto vai estar pensando em fechar as contas no fim do ano. E até a gente está na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e 8 técnicos já foram demitidos, né? A gente teve aqui a última vítima, foi o Anselmi, que foi demitido depois da vitória do Botafogo, mas é porque o Botafogo tirou o bilhetinho que tinha da demissão, porque tá todo mundo com senha, é um por rodada, agora o pessoal tem que esperar, o 9º só pode sair na próxima rodada. Agora, posso falar uma coisa? Que esse jogo eu assisti, tá? Do Bragantino com o Botafogo. Todo mundo terminou o jogo abraçando o goleiro do Botafogo. Foi uma cena, assim, lamentável, né? Porque você vê que o jogo foi ruim do Botafogo e que o goleiro foi o grande, né, herói. O Botafogo hoje é um emaranhado de gente, um Danilo que tenta cobrar a bola parada, defender, atacar e fazer tudo nesse time do Botafogo. Não que surpreenda a gente. A gente avisou. Teve torcedor do Botafogo que veio bravo no canal reclamar que a gente estava mostrando que o trabalho do Anselmi não era bom. Nunca foi, eu não entendi a opção pelo Anselmi, parece que tem aí uma multa para pagar até... Que delícia, né? Eu adoraria ser o Anselmi. Então eu acho que o Botafogo o erro foi ter contratado, né? Agora, demitir, esse é o momento certo, vai ter uma pausa aí, né? Não faz que nem o São Paulo que espera a véspera do jogo. Acabar a pausa para mandar o técnico embora. Eu acho até que demorou, viu? Essa demissão demorou, porque eu tive presente na festa de premiação do Campeonato Carioca e nessa premiação o Textor já deu uma entrevista falando, como se o Botafogo fosse autossuficiente, o elenco do Botafogo é autossuficiente e que o resultado não está vindo porque ele, não falou nem o nome, chamou de ele. Martim Anselmi não está conseguindo fazer com que o que ele tem em mãos dê resultado. Ou seja, ele já tinha demonstrado uma insatisfação, e aí eu estou falando de 2-3 semanas atrás, né? Então, acho que até se prorrogou bastante, se postergou bastante, porque o time, de fato, como trouxe até a nota oficial do clube, não demonstrou nenhum tipo de evolução desde a chegada dele. E aí, a última coletiva antes dessa vitória com o Bragantino, ele, inclusive, desabafou lá, falou em castelhano, falou da vida dele, que foi treinador, enfim. Ele estava nitidamente incomodado que, de fato, as coisas não estavam acontecendo e que não iriam acontecer. Até pelas palavras dele, você já percebia que a coisa não ia fluir, porque não encaixou, de fato, não deu match, né? Como fala assim, a filosofia de trabalho dele com o futebol brasileiro, com o que o Botafogo tinha à disposição, tem à disposição. Não acho, de fato, o melhor elenco do mundo, mas poderia, sim, estar apresentando um futebol muito melhor do que tem apresentado. E essa teimosia dele de 3 zagueiros, 3-4-3, essa coisa não funcionou, não pegou, improvisando o jogador de meio campo na defesa, tirando as principais características que fizeram o Botafogo chegar onde chegou na temporada 2024,
né, botando o Alex Telles de ponta. O Alex Telles já não tem mais condição de fazer isso, essa função. É um jogador que cumpre mais taticamente, é um jogador que ocupa melhor a parte da defesa pela esquerda e estava jogando mais adiantado, enfim. A teimosia acabou pagando o preço, mesmo com a vitória diante do Bragantino. E eu vi essa cena até, achei curiosa, porque os jogadores de Botafogo comemoraram aquela vitória com o Bragantino, parecia uma final de Copa do Mundo. Foi uma coisa assim constrangedora. Há um tempo eu já não via isso. Parecia quando no intervalo da escola, quando a gente ganhava a série mais acima, sabe? Quando a oitava série ganhando o terceiro ano, e aí aquela comemoração efusiva. E do outro lado estava um dos piores times do brasileiro, né? Que também perdeu muito com a saída do João, né? E não, perdeu muito com a saída do João. O João fazia muita diferença ali no Bragantino, né? A minha pergunta para vocês, o trabalho no Anselmi eu acho ruim, tem vários treinadores que eu vou falar. Eu, por exemplo, não sou nem de longe fã do Arturo Jorge, acho que o Arturo Jorge ele é bem limitado, por tudo que eu acompanhei dele, não vai ser um treinador que vai brigar pelo título, tá vindo do Qatar também, sem títulos no Qatar. A grande questão para mim, que eu vou criticar um pouco mais os dirigentes, queria perguntar para vocês, eu acho que faltam 2 detalhes. Primeiro, ver se vocês concordam comigo, porque não estão concordando comigo hoje, eu tô bravo, eu tô apresentando, senão eu vou ficar apresentando sozinho. Adequar a expectativa. Criou-se a história de que o brasileiro tem 12 candidatos ao título, mas não é que todo ano tem 12 times brigando, né? A gente tem que entender que, esse ano meu time é para brigar pelo máximo. O São Paulo, inclusive, teria mandado o Crespo embora porque achava que poderia brigar pelo título. Claramente não é um time para brigar pelo título. Acertar a expectativa e entender o treinador que você está contratando. Eu tenho um treinador que gosta de jogar com 3 zagueiros. Eu tenho um elenco que suporte isso. Eu tenho vou contratar esse treinador aqui, ele gosta de jogar no contra-ataque. O meu elenco é para isso, né? Então, me passa a sensação que eles falam assim, que nome que tem aí no mercado? Tem o nome do Diniz. Vou contratar o Diniz, então. Vou contratar o Diniz. Mas, cara, o Diniz gosta de jogar assim, né? E ele é... A ideia, comprei um monte de salmão e arroz japonês e eu quero fazer um churrasco. Me parece isso. Não, e todo mundo acha que um bom técnico, assim, os técnicos que se adaptam, né, eles são poucos. A gente não tem, assim, também técnico de ponta para tudo que é lado. Então, a gente tem que ver contexto, né? A gente tem que ver contexto, isso é fato. Por exemplo, quando o Flamengo vai atrás do Leonardo Jardim, certamente não é para jogar bonito. Né? Sim, é pra ganhar. É pra ganhar. Porque ganhar também ajuda a diretoria. A diretoria não tem que dar explicação nenhuma quando ganha. Sim, e porque o Felipe Luiz, que tinha uma defesa praticamente intransponível no ano passado, não deu jeito na defesa, o Leonardo Jardim vai dar jeito na defesa e vai conseguir colocar esses pontas ali do Flamengo para jogar. Inclusive, o Samuel Lino é um dos que melhor tem desempenhado com o Leonardo Jardim, porque é um jogador forte fisicamente, ele é bom de bola? Não necessariamente, mas essa função ele cumpre muito bem. Então, num jogo reativo de contra-ataque, ele vai correr, ele vai se apresentar, ele vai ganhar no físico e vai fazer diferença, né? Então, o elenco é esse, é que nem a entrada do Tite no lugar do Leonardo Jardim. É um jogador, um técnico que gosta de posse de bola, de cozinhar o jogo, no lugar de um técnico que é completamente vertical, né? Que gosta de definir o jogo em poucos toques, né? E que é abertamente, não é uma coisa assim, Eduardo, você está sendo muito crítico. Eu não estou sendo crítico, não, é o que ele defende, né, como futebol. É isso, não é que ele acha ou que está explorando os jogadores que tem. Não, ele fala, eu gosto de jogar assim. Gosto de jogo vertical, eu gosto de posse de bola para ser objetiva, né? E é um estilo de jogo como o outro qualquer, né? Agora, acho que é mais que isso, né, Rafael? Porque você pensa o Anselmi. Qual o trabalho do Anselmi que fez o Botafogo ir atrás dele, né? O Anselmi foi para o Porto e é conhecido por comandar o pior Porto da história. Pior. Portugal, a gente não acompanha o futebol português. O Palmeiras jogou contra o Porto. Todo mundo falou, é o pior Porto da história. Tá? Assistiram o Mundial, eles estavam no Mundial, eles estavam presentes. Tava lá, falou-se do Brasil. Não é como se não tivesse sido falado no Brasil, porque ninguém acompanha o Portugal. Perdeu pro Inter Miami. Não, todo mundo sabia quem era o Porto, todo mundo sabia quem era o técnico do Porto. Não era um desconhecido, não é um time que as pessoas não acompanham, tá? E, ok, nós fomos lá e conversamos com
com quem acompanha de perto o trabalho do Anselmi. Ele tem problema com os jogadores, ele tem problema nos treinos. Quem acompanha os treinamentos dele diz que não faz a mínima ideia de como é que ele chegou a esse patamar de clubes, né? Ele não tem assim uma comissão técnica que inspire confiança. Ele não conseguia, tinha essa teimosia de as coisas não funcionarem e ele continuar explorando isso. Ou seja, todas essas falhas estavam lá. Elas não vieram no trabalho dele no Botafogo. Ele não ficou pior no Botafogo, tá? Ele é exatamente igual ao que ele era. E qualquer pessoa que trabalhe com futebol consegue ir atrás de referências, né? Porque você vai atrás de referências. Claro. Você vai contratar um cara que custa milhões, né? Não é barato. Não é barato. Você vai atrás de referências, gente. Pelo amor de Deus. Você não pode ser amador. Se eu vou comprar uma panela, eu procuro referência na internet. Você vai procurar qual é o problema dele da família, se ele tem capacidade de adaptação, o que os jogadores pensam dele. Você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer isso, qual é o histórico dele como todo. E aí o que eu escuto do texto? É porque ele conhece a Libertadores. Conhece a né? altitude? Conhece a altitude. Pelo amor de Deus, conhecer a altitude. Ele foi passar as férias em... O Dante conhece os alemães. Não tem isso. Conhece a altitude. Não adianta conhecer. Você vai contratar ele porque ele conhece a altitude para disputar um jogo ali da pré-Libertadores, aí vai errado. E perdeu na altitude, Né? ganhou em casa e depois perdeu sem altitude. Sabe qual é o maior Então, para um jogo E que ele vai perder, problema... porque na altitude, normalmente, quem conhece a altitude sabe, o normal é você perder, né? O que mais que você quer da altitude? Ele vai dar né? oxigênio pros caras. Eu não queria perder de 6. Ok, você precisa contratar um Anselmi para não perder de 6. Você pode chegar para qualquer técnico que não conheça a altitude e dizer, olha, o Messi com a Argentina tranca. perdeu de 6, tá? Então não adianta você ter o Messi. Se tranca e não corre, enfim, joga no contra-ataque. Pelo amor de Deus, né? E acabou que ele perdeu na altitude, né? Ele perdeu para um time que eu acho que se a gente reúne aqui uma galera de jogou aí, vai para uma pelada com esse Nacional Potosí, eu não sei, daria jogo. No nível do mar? Exatamente. Mesmo lá, não, acho que lá eu não aguentaria, não. Não, mas aí é fechar, né? Aí é fechar, não passa no meio de campo, fica só chutando, pronto. Eu vou ser sincero, pra mim hoje em dia na altitude, no nível do mar já é altitude já. Tem muito oxigênio. Já. Eu me atrapalho. Não, é assim, eu queria falar que a gente vinha conversando antes aqui. E os times que, tirando ali Flamengo e Palmeiras, já tem essa dificuldade para fechar orçamento, e aí você faz escolhas erradas e você tem que arcar com a multa rescisória desses caras. Isso. Não vou longe, vamos falar aqui do Santos, que precisou, vai pagar aí quase 3 milhões pro Vojvoda, ainda está pagando parcelado o Caixinha, ou seja, você já tem o seu problema para estruturar o seu planejamento financeiro da temporada. E aí você demite os técnicos por falta de estudo, justamente que o Massa trouxe, vai acontecer com o Botafogo. Inclusive, um dado curioso dessa rescisão do Botafogo com o Anselmi é que eles fizeram uma mitigação, né, da multa rescisória, ou seja, o Botafogo tem a obrigação de cumprir com os salários do Anselmi até o fim de 2027, caso ele não arrume outro clube. Ou seja, o Botafogo agora está torcendo para o Anselmi não ser contratado para ninguém, né, que ele volte ao mercado imediatamente para diminuir esse valor da multa, ou seja, isso daí quase 4 milhões de euros aí até o fim de 2027, ou seja, o Botafogo que já está mal das pernas financeiramente. Tá nada. Foi o Leão que contratou o Anselmi, não foi não? Se duvidar ali, não, na verdade o Botafogo deve ter contratado para levar pro Lyon, talvez descubra mais um técnico, o Botafogo deve estar pagando o técnico do Lyon. Põe na conta do Lyon. Mas assim, muito complicada essa situação, de fato, agora ver o que o Botafogo vai pensar como substituto. Já falaram até em Tite, que o técnico gosta do trabalho do Tite, mas eu imagino que o Tite não vai aceitar essa barca furada aí. Acabou de sair de um trabalho traumático, mas a ver aí qual vai ser a escolha do Botafogo. É isso que eu acho engraçado até, né? Essa questão do treinador. Você falou do Anselmi. O que levou o Anselmi a chegar num patamar como esse? É isso que eu fico pensando. Eu tenho um grande amigo, Zé Boquinha, né? Comentarista de basquete lá da ESPN e tudo. E ele fala que tem muitos jogadores ali que tem que ajoelhar diante do símbolo ali da NBA e agradecer porque é milionário por conta disso. E tem alguns treinadores que eu falo, rapaz, eu não sei qual que foi o caminho, qual que foi o passo certo que ele deu, mas ele encaixou e, imagina, até 2027, se eu não arranjar emprego, eu ganho do Botafogo.
né? Então, pô, que coisa maravilhosa. O seu, para ganhar salário é não arrumar emprego, é isso, né? Eu nunca... O Botafogo é o seguro-desemprego dele. É, então, que coisa maravilhosa. E não é pouco, não é pouco. E é por isso até que a gente fala até de treinadores que caem nessa besteira de pular de um emprego para o outro, pegam trabalho pela metade e vão ali. Dá um tempinho. Respira, né? Quando você está trabalhando, trabalhei dentro de clube e sei como é a rotina ali, eu acho que todo mundo que trabalha com o esporte entende que é uma rotina, mas eu vivi isso de dentro de um clube, né, como assessor ali, e você não tem tempo. O jogo é 2 vezes por semana, então acaba um jogo, você já está pensando no próximo, o que a sua equipe tem, o que a outra equipe faz, você não olha o entorno, você não sabe tendência de futebol, na hora que você está de folga você não quer assistir futebol, né? Então é complicado, você tem que pensar no seu e não no fora. Perdeu o emprego? Dá um tempinho. Você pega os grandes técnicos, os bons técnicos europeus, eles são demitidos e não pegam um trabalho no meio do caminho. Quem vai pegar é um Tudor aí da vida, né, que tá fazendo um excelente trabalho no Tottenham. São esses caras que... É pra dizer que não é só no Brasil não, tá? Não é só no Brasil não. O que o Tudor fez pra... Então, sempre tem alguém que vai apagar incêndio, mas geralmente é aquele cara que tá caçando níquel. É aquele cara que precisa do saláriozinho aqui toda hora. E a gente tá falando, o Diniz. O Diniz foi jogador de futebol. Eu não acho que o Diniz esteja mal das pernas. O Diniz, se ficasse sem emprego até o final do ano, eu acho que ele conseguia pagar as contas dele. Não sei qual que é a condição financeira dele. Ele é psicólogo, tá? Isso, ele pode, sei lá, eu tô precisando, se ele quiser fazer terapia, eu ajudo o Diniz aí a não arrumar um emprego nesse ano e pegar um trabalho do começo, não que isso garanta muita coisa no futebol brasileiro, mas dá um tempo, vai olhar, viaja, né? Compra o ingresso, vai assistir um jogo do Liverpool, do Arsenal, do City, sei lá, que vai assistir. Não precisa só tirar foto, vai bem também. Tira uma foto com... Sim, ainda mais um técnico como o Diniz, que é um técnico que você vê que tem potencial. Sim. Teve momentos excelentes na carreira, mas que tem ali falhas que ele pode corrigir, né? Tem técnico que você olha assim e pensa, não, esse cara se ficar um ano... vai piorar. Não vai melhorar nada, né? Mas o Diniz é um cara inteligente, né? O Tite, eu acho que é mais melhorou em 2014, um foi desgaste, um ano que melhorou bastante. O Tite é um técnico que foi evoluindo muito até chegar nesse ponto da carreira que para mim ele deveria ter encerrado, né? Sim. O pós-seleção ali ele podia ter encerrado. Até porque se a cabeça não tá boa, cara, pra que você vai entrar nesse mundo ainda, né? O que mais que você quer, é muito, exige demais, é pesado. O Renato Gaúcho, vê a diferença do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, quando terminou a passagem dele pelo Fluminense, já tinha acontecido isso com o Grêmio, né? Ele era você sente que é uma pessoa amarga, ele tá de mal com a vida. Sim. Todas as coletivas no Grêmio, no Fluminense, não tinham nada a ver com aquela aura meio divertida do Renato Gaúcho. Reflete no trabalho dele, reflete em campo, reflete em tudo. Aí você vê ele nesse momento... de boa, né? Resgatando o tesão, né? Resgatando o tesão para comandar o Vasco, né? Cheio de tesão ali, tá né? Lá, que é uma coisa que não faltava na carreira dele de jogador, né? Apontado pro Shell, com o Guilherme Luxemburgo. Então, e você vê que dá aquele gás, só que não sabe quanto tempo ele vai conseguir. O Renato tá quanto? 60 e pouquinhos anos, né? Não sabe se ele vai aguentar tanto tempo, quanto tempo né? mais O cara isso? já dá sinal. Então o cara tem que estar motivado. Ele tem que estar motivado e às vezes uma pausa faz bem, sabe? Para você voltar a sentir falta. Isso. Para você poder encarar. E isso é técnico brasileiro, técnico... Você vê o Guardiola. O Guardiola é um que passou um tempo que estava ali com problema familiar. Reflete no campo, reflete, não tem jeito. Às vezes o cara tem que parar... Dá aquela relaxada, e no futebol você não pode parar e falar assim, vou tirar... Não tem férias, não existe férias. A não ser que você seja o Leonardo Jardim e diga assim, não, eu vou passar 2 meses ali e depois vou pra... Não existe férias, é isso que sacar. O time tá de férias, o jogador viaja, mas o treinador tem que pensar na próxima temporada, porque é dirigente ligando pra ele, contratação tal e tal. Ô Rian, a gente vai puxar aqui que a gente é mais da... O Masterchef, né? Então eu vou trazer aqui um pouquinho mais pra gente falar aqui.
Eu acho que funciona para qualquer profissão. Tirando o sarro aqui do Massa, claro, o Massa não tá no patamar do bilionário que tira o ano sabático, mas eu acho que qualquer emprego no mundo, se você tivesse um período que você pudesse parar e eu vou tirar meu ano sabático. O pessoal, eu gosto que rico fala isso, né? Eu fico pensando, eu, por exemplo, posso, se eu parar de trabalhar hoje, eu tenho dinheiro para viver o resto da minha vida, contanto que eu morra semana que vem. Pô, chega na semana que vem ainda, pô, tá bom ainda. Eu economizei um pouquinho esses tempos. Né? Mas eu faria bem para todo mundo. Para treinador é também porque trabalhar no futebol não é brincadeira. É o tempo inteiro e é cobrança e é lá em cima, né, Rian? Não, sem dúvida. E você abdica de muitas coisas, né, cara? E Sim. você vê que é um trabalho muito desgastante, de fato. Às vezes, a gente que fala aqui de fora, né, comentando, analisando o futebol, não tem a menor noção da pressão diária, né? Ainda mais esses caras que são treinadores em clubes de alto nível, buscando alta performance o tempo todo, onde o resultado ele cobra caro dia após dia. Você não tem estabilidade nenhuma no seu ambiente de trabalho, né? Cada dia é realmente um novo leão, né? Você tem que matar um leão a cada dia de fato, porque senão a coisa muda, é cíclica, especialmente no futebol brasileiro, né? Porque tem alguns casos fora que o treinador ainda tem um pouco mais de espaço para poder efetivar a sua ideia de jogo. Isso não acontece aqui no Brasil, vamos ser sinceros. Você pega o bonde andando e você tem que performar, mostrar resultado. E aí, talvez por isso que a gente vê também o sucesso de Leonardo Jardins, né, como trouxe o Eduardo, esses treinadores que têm esse perfil mais resultadista, né, um perfil que busca muito mais o resultado do que a performance. Então, infelizmente, é assim que acontece. O Renato Gaúcho, acho que é um misto dos dois. Muita gente subestima muito o trabalho do Renato Gaúcho. Na minha opinião, O é um Renato treinador... Gaúcho já foi um técnico de ponta. A questão é saber se ele está, primeiro, motivado, né? E depois também, como o Tite era um técnico de ponta e não deu certo no Cruzeiro, entre Tite e Arthur Jorge, pelo amor de Deus, né? Eu não teria nenhuma dúvida em qual eu escolheria, né? E o Cruzeiro tá nessa de demitir o Tite para contratar o Arthur Jorge, que para mim é um downgrade, diminui ali a qualidade na beira do campo, mas às vezes também você olha pro trabalho do Tite e pensa assim, encaixou. Não encaixou, não sei se ele tá com cabeça, se ele já tá com aquela vontade de fazer além, né? Porque o futebol também é muito dinâmico, né? Se você não se adapta ao que está acontecendo, você não consegue fazer aquele diferencial, né? Porque às vezes é uma... Eu acho que no futebol o trabalho do treinador vai muito além do campo e bola. Acho que tem uma série de fatores ali que fazem a diferença. E aí eu pego uma entrevista muito emblemática que o David, né, o DVD, o atacante do Vasco, deu logo na estreia do Renato Gaúcho, que o Vasco vence em São Januário, e ele fala sobre o clima. Ele falou, cara, o clima do treinamento está um pouco mais leve, né? Não tem mais aquele peso da cobrança. Falando do Diniz, né? Não diretamente, não citando o nome do Diniz, mas que estava realmente um ambiente mais pesado ali em São Januário. O resultado não vinha, e o Fernando Diniz é esse cara temperamental mesmo, que cobra, às vezes ele se excede na cobrança, e isso aí já foi visto em rede nacional. Enfim, o caso do Tietê é o mais emblemático, mas são vários outros. Então, assim, você pega um técnico que além de ter a sua qualidade, né, de tática, técnica, ele faz o clima ficar mais leve. O cara que foi boleiro, um cara que entende um pouco mais o lado do jogador, né, tem essa empatia, que às vezes as coisas não estão funcionando, porque o cara está sem confiança. Às vezes não é porque ele é ruim tecnicamente, ele está passando por um período de falta de confiança, os resultados não estão vindo, e aí você deixa um ambiente mais leve e as coisas de fato funcionam. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo com o Vasco nesse início do Renato Gaúcho, muito mais do que a qualidade dele técnica, nem comparando com o Fernando Diniz, quem é mais técnico, quem é menos, o clima está mais leve em São Januário. O Vasco está jogando mais tranquilo, sem pressão interna, porque a pressão externa sempre vai existir. A torcida do Vasco cobra. Como todo grande clube brasileiro, existe uma cobrança muito grande no Vasco. Mas internamente as coisas estão mais leves, e aí começa a fluir dentro de campo. Eu já presenciei um treino em que eu não posso contar, né? A história tem que ficar pela metade, eu conto nos bastidores, porque senão tem que subir a classificação indicativa do vídeo, o YouTube vai atrapalhar. Mas já presenciei uma conversa em treinamento de reapresentação que eu falei, rapaz, caiu no próximo jogo.
né? Você percebeu que os jogadores todos ali, falei, ixi, não tem, dito e feito, né? Não tinha condição nenhuma de permanecer. Treinador, esse dia a dia é muito importante, faz bastante diferença e todo treinador tem o seu ciclo. Vamos pegar, o Mourinho já não é mais o Mourinho, o Special One tá muito longe de ser aquele treinador. Arsene Wenger teve seu momento, tem que parar, né? É a história de ou você para bem, deixando saudade, ou, né, o pessoal fala, pô, não tá na hora não. Eu acho que o ciclo pode ser prolongado, mas é que nem o jogador, a algum pessoa momento sabe. Eu lembro uma vez uma entrevista com Kasparov, de xadrez, tá? E ele perguntava assim... É outro patamar aqui, esse podcast, rapaz. E perguntavam pra ele assim, pô, você conseguiria ser número 1 do mundo hoje, né? Conseguiria? Ele falar, é uma pergunta capciosa, porque, assim, eu sei o que eu preciso para ser número 1, eu sei que eu poderia ser, mas por isso mesmo eu tenho certeza que não vou ser, porque o sacrifício que eu preciso, eu conheço o sacrifício que eu precisei fazer para me manter como número 1 durante aqueles anos todos, né? E então, aquele esforço, só de você começar... Às vezes você já rapidamente fala, mas pra quê, né? Pra quê? Vale a pena? Ainda mais quando você já conseguiu. Isso. Né? Que é aquela velha questão que atinge quase todo clube que é campeão, né? Se você já conseguiu, né? Como é que você reencontra essa motivação para continuar fazendo todos os sacrifícios possíveis, né? Para chegar lá, né? Quem tá ainda... eu vi uma entrevista falando ainda de passado do Tele, né? Falando se ele escolheria... era o Van Basten ou o Romário, ainda início de carreira, o Van Basten já era o Van Basten e tal. E aí ele falava, não, eu escolheria... hoje eu escolheria o Van Basten, mas se fosse no início da carreira do Romário, eu escolheria o Romário porque ele tava... cachorro com fome, né? Cachorro com fome... vai pra cima, né? E aí esse aí vai... né? Então... Não, e é normal, eu acho que é esse detalhe mesmo que você falou do Kasparov. O cara sabe o que... E às vezes a cabeça não aguenta mais. Eu lembro que o Muricy falou, quero curtir minhas netas, eu quero... Pô, pega o Klopp tá se divertindo. O Klopp, você olhava ele no Liverpool, é a pressão, tem que vencer o jogo aqui e vem a imprensa querendo criar uma briga com o cara tal e tal. E você tem que ficar pensando todo dia se vai falar, tá bom, já ganhei, já me diverti. O Guardiola tá passando por esse processo, sim, né? Acho que o Guardiola tá passando por esse momento. E você vê que ele comemora o título da Copa da Liga, que, vamos dizer, não é um título tão importante assim, né, dentro do calendário inglês, e ele comemora de uma forma assim, extravasando mesmo, né? Você vê que ele foi muito efusivo na comemoração, justamente por isso, um desabafo ali, porque, de fato, ele não está vivendo um dos seus melhores anos, por N motivos, e acho que ele está passando por esse processo também, né? Mas desnecessário Guardiola, você falar isso, da Taça Rio do futebol inglês, desnecessário trazer esse assunto na segunda-feira. O Guardiola, para mim, é o caso mais emblemático disso como técnico, né? Ele, o Ferguson, talvez. Por quê? Porque o Guardiola é o único técnico que eu conheço, de ponta, que se manteve esses anos todos no topo, né? E conseguiu manter, e porque você vai pensar assim, o Ferguson também, mas o Ferguson... também se adaptou, era outra época, e ele tinha altos e baixos, né, na carreira, mas também, eu acho que também é a grande referência nisso, ele conseguia se adaptar com o tempo, a vários técnicos que passavam, superavam ele e voltava, né, o Guardiola é o único que eu vi continuar sempre no topo. Então, mas né? o que eu acho... Ninguém superou o Guardiola, superou na Liga dos Campeões e tal, mas ano após ano ele era o campeão das ligas que ele disputava com 2 no máximo de intervalo. Eu né? gosto, principalmente da forma como o Guardiola geriu a carreira dele. Ele estava lá no auge no Barcelona, jogando tudo aquilo lá. Ele entende que é hora de sair do Barcelona, é ele que decide ali o momento, que ele percebe que talvez ele possa ter uma queda. Ele acerta com o Bayern de Munique, é um ano que ele estuda como é o futebol alemão, o elenco do Bayern de Munique. O Guardiola do Bayern de Munique é diferente do Guardiola do Barcelona. Completamente. É o outro treinador. E quando ele vai sair para o City, é a mesma coisa. Ele sai, ele passa um tempo fora, ele vai entender o futebol inglês, ele vai estudar mais a Premier League. Então, e aí sim tem esse mérito, né? Porque os anos todos que ele passou na Premier League em altíssimo nível
para ter uma queda no passado, uma queda esse ano também, né? Por mais que tenha o título aí Sim, da... é uma queda contínua. Esse ano melhorou um pouquinho, mas ainda por isso que ele tá ainda... naquele papo de que, assim, talvez seja a hora de eu... tenho mais um ano de contrato, mas, né, não sei o que vai acontecer. Porque ele entende que ele precisa dar essa arejada na cabeça para voltar a seguir. Pra gente dar uma arejada, a gente tá indo pros final, quase 1 hora de programa, a gente tem que falar um pouco de seleção brasileira, que teremos o jogo da seleção brasileira contra a França nesta quinta-feira, 5 da tarde, no horário de Brasília. Uma partida interessante, um amistoso que chama atenção, né? A gente tá curioso para saber como vai ser essa seleção do Ancelotti. Primeiro o desafio de 2026, ano de Copa do Mundo, o Ancelotti que parece não ter ainda um time, não terá Gabriel Magalhães, né? O Rian trouxe essa informação pra gente. A gente estava começando a gravar o programa. O Gabriel sentiu uma lesão. Mais um problema pro Arsenal. E tá fora do amistoso. O Brasil não vai convocar ninguém. Mas ponto principal, a gente estava conversando até antes. As laterais do Brasil, que já foram de Cafu, Jorginho, tanta gente, o Roberto Carlos na esquerda, Marcelo, Dani Alves, Maicon. Tava certo, tinha dono. Leandro, Isso, tinha Djalma Santos, você vai puxar um monte de nome. E a lateral, no ciclo, 22 nomes passaram pelas laterais. Com o Ancelotti, são 11 jogadores nas laterais. Então... E nenhum que enche os olhos. Nenhum. Quem nem que é lateral? Nem na esquerda, nem na direita. Quem que é lateral pra você, Rian? Você falou assim, lateral da seleção brasileira, quem você fala? Cara, difícil, né? Com dor no coração, a gente pensa em Wesley e Douglas Santos, né? Com muita dor no coração. E o Wesley ali brigando com o Wanderson, talvez com o Wanderson, em alguns momentos, acho que esteve à frente. Tendo acho condição que o física, hoje... né? O Wanderson não tem condição física, né? Exatamente. Então, assim, ele é muito prejudicado fisicamente, aí o Wesley, que hoje vive uma realidade diferente na Roma, jogando como lateral esquerdo, às vezes ponta esquerda, né? Saiu um pouco da sua característica principal com o Gasperini, né? Então, assim, você vê que é um jogador que tem as suas limitações, e passou muito por isso no Flamengo, né? É um jogador muito agudo, ofensivamente, mas que tem seus problemas defensivos, e eu acho que, no geral, é isso. O Douglas Santos é mais meio que o contrário, né? Um jogador que vai muito bem defensivamente, que tem lá seus problemas na construção ofensiva. Então não tem muito o que fazer. Infelizmente, a gente vive uma safra muito, muito ruim de laterais. Essa discussão já vem há muito tempo, né? Inclusive. E só o bastidor, eu tive até uma decepção recente aí, falando de lateral, do Cafu, né? Que recentemente deu uma declaração no podcast aí, falando que Neymar era melhor que Messi, enfim. Não, ele falou que é maior, e tem 1,75m contra 1,69m, 70. Maior, aliás, obviamente foi maior. Ex-jogador falando, né? Porque foi o Wayne Rooney dizendo que o Neymar não era jogador de topo e que ele não via o Neymar, que Salah era melhor que o Neymar. E aí eu falei assim, gente, calma lá, né? Isso se aí chama depois vem engajamento. Cafu e responde que o Neymar é maior que Cristiano Ronaldo e Messi. Isso e aí você fala assim, gente, essas pessoas não vivem na mesma realidade. Engajamento. O ponto é, eu tento puxar de vocês dois alguma besteiraça, alguma coisa que seja absurda pra gente viralizar nas redes, porque tem um monte de podcast que fala umas coisas assim, que você fala assim, mas primeiro, quem que é esse cara que tá falando? E essa opinião é tão errada que o cara sabe que tá errada, mas é a época do engajamento. Então vamos falar aqui, estamos com saudade do Fagner. Pô, o Fagner é lateral. Hoje o Fagner é lateral direito. O velho Fagner é lateral direito titular, tá? Só pra gente ver como é que já tem um tempinho, né, que a gente tá nessa, né? Porque já o Copa com Fagner já... Tinha problema, mas era reserva. Né? Você tinha um problema na reserva. De repente, esse cara, nem a reserva você tem mais. Não, tá. E até falou do Wesley, ele tem jogado mais de ponta. Ponta o que não precisa no Brasil, né? Já tem bastante. Né? Ponta esquerda ainda. Ponta esquerda. Você pode machucar uns 3 ali que a gente tem. É a única posição que sobra, né? Porque se fosse ponta direita, ainda vai, né? Ponta esquerda. Não, e aí a gente tem que, eu diria até aturar, talvez a palavra não seja essa, né? Eu acho que eu não estou nem concordando comigo agora,
mas de levar o Danilo, que é um jogador que Não, você não precisa levar o Danilo. Você não precisa chegar entendeu? Então, tanto, assim, não. Pô, desculpa. nada contra o Danilo, né? Nada contra o Danilo, mas ele já tá com quantos anos? 35? Ele não é titular no Flamengo, assim, né? Se um cara não é titular no time dele, né? Que, vamos lá, é o Flamengo, não é o Bayern de Munique, não é o Real Madrid, Não se justifica. não se justifica você levar ele, né? Foi cortado. Mesma coisa. Já há algum tempo, fisicamente, o Flamengo está sempre nesse controle de cargo com esses dois, porque são jogadores muito experientes, já veteranos, já realmente em fim de carreira, e que você não consegue ter uma sequência. Então, como é que você vai utilizar um jogador desse no nível de exigência de uma Copa do Mundo, né? É complicado. Talvez o esquema, a solução seja colocar 3 zagueiros e deixar os pontos lá. Deixa os zagueiros e mais 2 homens, aquele que a gente tinha falado, né? Colocar o Casimiro e mais um cachorro na frente, aquele cara que vai parar, é o mordedor. Só quem tá aqui atrás e 5 aqui atrás vão só defender. Esquece. O resto não tem obrigação. Vai lá pra frente. Não tem essa história de subir mais, não adianta. Não tem. Pra jogar com Wesley, na verdade, você já vai jogar com ala ali, né? Provavelmente ele vai fazer isso, né? O Alexandre era muito isso. Acho que a ideia do Ancelotti é isso. Para resolver o problema do lateral, vai ter um lateral construtor, que na verdade vai ser quase um terceiro zagueiro, né? Principalmente na construção da jogada, e um que vai subir mais. Vai ter que ser isso. E o Wesley, pelo menos nisso, ele faz bem, né? E vai ter que ser, né? Porque, vamos lá, o Ancelotti também já se acostumou, né? Por ele jogar com o Marcelo lá. Né? O Marcelo, faz tempo que o Real Madrid não tem craque, defesa, né? Marcelo craque, mas o Marcelo também não defendia nada. Quando tava no Real Madrid, o negócio do Marcelo era tabelar com o Cristiano Ronaldo. Não era ficar correndo atrás ali não, pelo amor de Deus. Marcação ponta ali, não. O cara é bom o cara é bom com a bola desse, vou botar ele lá atrás. Não, vai lá pra frente, tabelar com o Cristiano Ronaldo, põe bola na cabeça dele, né? Tá tudo certo, não tem problema. Tá bom, e resolve, né? O problema é que a gente não tem mais esses jogadores que resolvem na frente e o cobertor curto. Tem que pelo menos resolver, né? Em algum dos lados, né? Nós nem isso temos. Nem defensivamente, nem ofensivamente. São jogadores medianos. Não é que sejam ruins, são jogadores que a gente não se acostumou a ver na seleção brasileira. E a França, acho que é a única... A gente vai pegar a França agora. A França é o único país no mundo que costuma ter laterais tão bons quanto os brasileiros, né? Não tão bons quanto, mas também produz laterais bons em profusão, né? E eles continuam com melhores laterais que a gente, né? Na média, assim, na última década aí, né? Então... Tem palpite pra esse jogo? Nenhum, viu? Eu acho que vai dar empate. Eu também não gosto Eu vou te dizer que a França, pra mim, tem o pior técnico dos candidatos. Estão falando que tá certo o Zidane, hein? Esse é o papo. O Zidane deve assumir depois. Essa é a conversa aí, depois da Copa. É bom porque estraga o clima da França. Eu acho que vai ser um upgrade aí, porque já acabou um ciclo na França, né? E é um ciclo vencedor, mas que eu acho que com um bom técnico... Tudo bem que seleção é difícil você cravar isso. Eu acho que a França poderia ter conseguido muito mais, viu? A minha sensação até com a França é que ela costumava fazer uma boa Copa, uma Copa horrível. Uma boa Copa, e ela acabou fazendo 2 boas Copas na sequência. Aí agora quando você fala assim, ó, Zidane tá certo aí... É aquele tipo de notícia que daqui a pouco começa a ferrar todo o clima, aí você vai ver briga. Aí... pressão. Vai rolar prisão de jogador, vai ser aquelas coisas que nem a gente estava acostumado, né? Copa de 2002, né, da França, que foi horrorosa, briga nos bastidores, depois teve caso de jogador aí fazendo chantagem, as coisas malucas que rolam no futebol francês também. Isso acontece na seleção da França. Tem palpite aí, Rian? Cara, eu vou com massa aí, tendendo um pouquinho para a França, viu? Acho que se for um empate tá de bom tamanho para nós aí, mas acho que a França tem mais condições, acredito eu, para vencer esse jogo. E assim, tava até brincando aqui que de amistoso não tem nada, né, cara? Vai ser um jogo a vera ali, a galera vai buscar a vitória, até porque a França tem sido uma pedra no sapato histórica do Brasil, na nossa história da Copa recente, e a Croácia também, né, que é a próxima adversária, 2 eliminações consecutivas aí, né? Então, acho que vai ser pauleira pro Brasil, e um empatezinho não seria ruim, não.
Eu só vou dar uma cornetada na TV Globo aqui, é sempre bom fazer isso também, né? No Denilson Show, que trabalhei com ele na Bandeirantes ali, encontrava ele nos corredores, claro, né? O Denilson não vai lembrar de mim, eu lembro dele. Não é revanche, porque não vale nada. Ainda não é. Revanche de quê? De 86, de 98, de 2006? Vai ser revanche de quê, né? A não ser que tivesse o Zidane lá, né? Então, e revanche porque o Ronaldo vai voltar e vai valer a taça? Não, então não é revanche. Vai ser um jogo, acho que vai ser mais, não vai ter um clima muito amistoso, não. Acho que vai ser um jogo à Vera, mas não, revanche... Eu acho que até... Principalmente porque tem gente ali que tá querendo garantir o lugar, né, na Copa, né? Tanto na França quanto no Brasil, Isso, né? Eu acho que é muito mais essa questão da disputa, os caras querendo jogar para mostrar um bom trabalho, mas não tô esperando, não. E geralmente quando você fala que vai ter clima de revanche, não sei o que lá, acontece uma besteira, né? Vem o Hernani, levanta a perna e é expulso com 5 minutos de jogo. Rola uns negócios desses. Sabe qual é a diferença do Brasil pra França que pode fazer? É isso, é cachorro com fome, né? No Brasil tá todo mundo com fome. Né? Dá fome demais, já até morreu de fome já, daqui a pouco. Mas... Os caras já estão pele e osso, né? O problema é que já tá ficando raquítico e já não tá conseguindo. Na França não. Na França já tá todo mundo meio gordo, assim, meio, né? Até esse detalhe, tá? O pessoal criticou a camisa da seleção brasileira, falou que a camisa tá ficando mais pálida, tá perdendo cor de Copa em Copa. Eu falei, tá enfraquecendo o amarelo assim como tá enfraquecendo a seleção. Daqui 3 Copas o Brasil tá com camisa transparente, se seguir nessa linha aqui, né? E esse é o ponto que eu tinha falado no começo do programa. Esse é o meu principal problema com Copa do Mundo. As camisetas da Copa do Mundo é uma melhor que a outra e eu não tenho grana para comprar todas. Esse é o meu detalhe, tá? E a camisa azul que eu não tinha gostado, eu passei a gostar mais cada vez. Quanto mais eu vejo, mais eu tô gostando. O pessoal capricha, né? É uma época do ano, de fato, que se você não cuidar do bolso, você cria um problema na sua casa. Só que aí eu perco essa semana que eu tenho de folga. Eu perco essa semana de economia, entendeu? Se eu comprar, aí eu tenho que morrer semana passada. Vamos ficar por aqui, né? Rian, aquele abraço pra você. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Belata. Valeu, Eduardo. Um prazer estar com vocês aí. Até uma próxima. Massa, até a próxima. Um abraço. E vamos lá, pessoal, se inscreva no canal do Gol, tem programação aqui, tem vários vídeos, tem entrevistas, tem o de Bica, tem o Gol nas Américas, programação aqui é repleta e sempre falando sério, tá? Levando o assunto como tem que ser tratado, sem polêmica vazia, não. A gente faz brincadeira, mas sem polêmica vazia. Conto com o seu like, com o seu hype, que você se inscreva, compartilhe o canal do Gol e até a próxima semana. Valeu!